pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Flávio Rebolaro teria coragem de enfrentar a Rede Globo e dar real, meu irmão, contra todo o politicamente correto, como esse homem fez? Eu duvido. Gostaria que ele me provasse que estou errado. Vocês veem Flávio fazendo isso que Bolsonaro, que o velho fez na Globo? Eu não vejo. Inclusive, foi por causa disso que ele foi eleito. O que ele falou aí, certo ou errado, politicamente correto ou incorreto, é a opinião da maioria das pessoas decentes desse país. Se não houvessem esses excessos satânicos contra a nossa liberdade, Bolsonaro nunca teria sido presidente da República. Bolsonaro foi a terceira lei de Newton. Ele foi o cara que desafiou, como vocês puderam ver na Globo, medidas extremamente satânicas. Agora, é claro, ele veio do Centrão. Toda vez que ele era cobrado de ser homem como presidente, ele dizia, eu sou Centrão, não é isso? Depois que ele tomou cacete e foi humilhado, aí ele veio dizer que era direita, não é isso? Pois é. Inclusive, nunca vi, nem quando Bolsonaro era presidente da República, Flávio ter essa atitude aí. Você já viu? Não, eu só vejo gravação dele falando fino e jurando lealdade eterna ao irmãozinho dele, o Vorcaro. Outra, Bolsonaro teve um momento ainda de mais masculinidade, de mais honra do que esse na Globo. Não sei se o Erle vai botar, mas se eu fosse o Erle, eu botava. O voto de Bolsonaro pelo impeachment da Bandilma. Ele fala, não é dinheiro, é pela inocência das crianças, porra, pela nossa liberdade. Nesse dia, ele foi cuspido pelo BBB lá, pelo Jean Willis. Rapaz, foi um dia de altas emoções. Viu? Esse impeachment da Bandilma, eu torci com mais vibração do que qualquer jogo de futebol da vida. Vale, na hora que você quer ouvir uns gritos de glória, meu irmão, você vê uns caras que são vagabundos, mas nesse dia, vários caras deram as costas ao PT, porra, até uns caras ladrão, a porra toda, o cara fala assim, rapaz, todas as coisas que eu já fiz de errado na vida, é como aquele padre lá do negócio do Cristeiros, não é isso? Mas fornicador eu fui, herege nunca, aí essa porra é questão de honra, vocês violaram a Deus, não é isso? Pela inocência das crianças, pela nossa liberdade, né? Rapaz, aquele dia lá foi um negócio de altas emoções, viu? Hein, Wesley? Várias frases ficaram clássicas, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Você lembra dessa ou não? Hein? Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos dessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim. Acumular. Rapaz, Bolsonaro mereceu meu voto só por esse discurso e esse voto. Se você quiser ver os caras mais ladrões, mais vagabundos, se redimindo em alguma parte, em nome de nossa liberdade, da inocência das crianças que o PT nunca teve, e de Deus, é esse dia. Pode assistir impeachment de Dilma, essa votação botou pocando. E o parabéns e a coragem que ele indica a Eduardo Cunha não são em vão. Cunha perde tudo, vai pra cadeia ilegalmente por causa desse impeachment da Bandilma. O STF, de maneira unânime, manteve um presidente de poder em crime contra a segurança nacional, que inclusive na época eu denunciei em jornais de grande circulação e na internet, que era motivo para impeachment de todos. Nenhum congressista pode ser preso sem flagrante ou autorização da Casa Legislativa. A autorização da Casa só aconteceu depois de semanas do presidente da Casa preso. Pois é. Depois que o STF bota a onda para fora e mostra que quem achar ruim vai preso, quem é que não vai autorizar? Não é mesmo? Prendeu ilegalmente. A prisão de Cunha foi ilegal. Estou dizendo que Cunha não é vagabundo? Não. Estou dizendo que a prisão dele é ilegal. E o fundamento de sua cassação, dizer que não é dono de uma coisa que não tem dono, um trust, é algo absurdo. Um negócio sem precedentes na história brasileira.
Foi no grito, meu irmão. Ele perdeu tudo. Perdeu o mandato e foi pra cadeia. Mas fez o que tinha que fazer. Bolsonaro botou pocano. Quem diria que um cara desse ia entregar a arma e a moto pra um pivete? Quem ia dizer que ele ia chegar e chamar Xandão no julgamento de meu ministro e chamar pra ser vice? Quem imaginaria que um homem desse, depois de eleição, que ele alegava que foi ilegal, depois de estar nos Estados Unidos, de poder ter caído fora e poder fazer uma oposição real no exterior, ia voltar por trocados para se submeter ao regime que ele dizia ser uma ditadura de exceção. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula, que jamais votaria no candidato Fernando Henrique Cardoso. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes. Perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus quadros do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Companheira, na legislação atual, é a linguagem legal para concubina e companheiro concubino. Pois é, esse é o Bolsonaro do Centrão, chamando o nosso PT, admitindo que votou em Lula e me implorando que coloque um cara da opinião dele no Ministério da Defesa. Como esse Bolsonaro e aquele puderam ser a mesma pessoa? Inclusive, o chilique de Alan dos Santos foi quando ele caiu na real, que Mendonça e Cássio eram dois petistas, que Bolsonaro só indicou melancias e petralhas a todos os cargos relevantes no país. Aí muita gente diz, Bolsonaro tinha razão em relação à pandemia. Bolsonaro não apenas só indicou pandeminions a todos os cargos relevantes, inclusive o governo Bolsonaro reconduziu o terrorista comunista que pegou a arma na mão para matar gente trabalhadora em nome do comunismo, Tedros Adhanom, como demitiu todas as pessoas que eram a favor dos protocolos e contra os crimes contra a humanidade. Nisso, eu tenho que dar os parabéns a Osmar Terra, doutor Osmar Terra, esse é um médico real, a os irmãos Weintraub, e além disso, a todas as pessoas, como os irmãos Quioca e o professor Alexandre Costa, perdeu dinheiro, perdeu o canal, teve o canal demonetizado, várias pessoas perderam seu ganha-pão, mas não perderam a sua honra. A eles, a minha continência. Vocês honraram o papel de homem. Vocês honraram o papel que Deus a vocês. Agora, vamos ver como um cara que não honra, como um cara que não tem vergonha de indicar a gente do PT, do PSOL e da zorra toda. O que você queria que ele fizesse? Tem a lista tríplice. Fizesse o oposto, o inverso do que o vagabundo faz. Se esse cara faz parte de uma organização ilegal, ele tem que ser investigado e demitido, e não promovido. O que Bolsonaro devia ter feito? Cursos online com bolsa, esvaziar as universidades, limpando o Enem, limparia as universidades. E na hora da fraudemia, disponibilidade ou licença não remunerada para quem não quisesse trabalhar. Olha aí, você não quer pegar doença? Fica em casa. Se você tiver menos de... Ou licença não remunerada, ou disponibilidade. Ou você continua trabalhando. Quer ganhar mais? Soro. Vai ser inoculado com vírus e produzir soro. Pronto, estava resolvido. Não. Deu dinheiro a todos. Todos os vagabundos do Brasil receberam Bolsa Brasil. Mulher recebeu a mais para botar o marido para fora de casa. Bolsonaro pagou na pandemia para famílias serem destruídas com dinheiro público. E aí você vai dizer que ele tinha razão. Ele tinha razão. Se o pai dele foi Satanás. Ele fez tudo que Satanás gostaria que alguém fizesse na presidência. Dizer uma coisa e fazer outra. Vamos ao Bolsonaro, dizendo que indica mesmo petista zorra toda e com gosto. Eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. É só pegar o dinheiro da União. Agora vamos lá. Chega a lista triste para mim. Às vezes tem 3 do PSOL, filiados ao PSOL. E foram colocar pela militância no PSOL. Às vezes um é do PT ou do PCdoB e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Tá na cara que esse cara se filiou ao PT lá atrás.
Tá? Por imposição do chefe dele, petista. Cara, eu vou chegar a demitir esse cara só porque ele é petista? Tá? E alguns desses também. Bianco, trabalhou no passado para a administração do PT, por acaso? Trabalhei, presidente. Trabalhou? Qual o problema, né? Eu tomei posse da gestão do PT, Tá certo. E assim vai dar para citar um montão de gente que trabalhou. Tá? Agora vamos pegar o Cássio. Ele é petista porque ele foi escolhido numa lista tríplice, não é isso? Pessoal, olha só, o pessoal que me critica. Vocês estão perdendo a chance de bater em mim. E veja os reitores, que eu estou assinando o nome de reitores. Veja lá. Eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Eu estou indicando. O que nós gostaríamos que você fizesse? Que colocasse pessoas da polícia para dar uma conversa com cada um deles e descobrir qual desses três está disposto a delatar primeiro os crimes, inclusive os concursos fraudados que colocaram eles e outras pessoas na universidade. Aqueles que traíssem os seus colegas, aqueles que colocassem mais vagabundos na cadeia com sua delação, esses tinham condições de ser reitores. Os outros ficariam esperando a nomeação. Não é isso, Erle, que a gente esperava que ele fizesse? Inclusive, se Bolsonaro fizesse um programa que estimulasse financeiramente os delatores a receber parte do dinheiro recuperado, era capaz de não sobrar nem 0,5% dos professores concursados nesse país. A maioria nunca viu um concurso que não fosse fraude. Sinceramente, todo mundo sabe quem vai ganhar antes. Os caras recebem antes quem vai receber sorteio. Os concursos quem faz oral, eles são ilegais e inconstitucionais. Violam o LIMP, meu irmão. É imoral e totalmente pessoal. Não tem nada de impessoal, não é isso, Erle? Quem está no lugar de Barroso no STF? Lula tem ou não obrigação de indicar e o Senado avaliar? Pois é, os prazos para a indicação são esses aí, são as condições, não é isso? Para que existe a lista tríplice? Para o presidente ter o poder de pressionar um por um e dizer, vem cá, você é homem ou você é vagabundo? Quem não denuncia vagabundo é vagabundo. Prove agora que você é homem, que você vai limpar a universidade. Comece a denúncia, comece a fazer a delação, bora. Se ninguém fizer a delação dentro de um antro criminoso, ele tinha que fazer o que Lula fez. Lula botou outro cara depois que o candidato dele foi humilhado no Senado, sim ou não? Pois é.